Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Olá, professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia, e hoje nós não vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre arte. Você já pensou que a Sociologia pode ter aí uma boa relação com a arte? Você já pensou também que a arte pode ser e é uma grande aliada aí ao processo de ensino-aprendizagem? Você já pensou que com música, com filme, documentário, série, dá para se aprender uma teoria? Se você já pensou nisso ou não, fica aqui nesse vídeo que hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que eu sou professora de Sociologia e Filosofia, mas talvez não saibam da minha relação com a arte e o porquê esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas calma aí que eu vou contar. Eu sou Mariana Coelho, eu sou formada em Ciências Sociais pela UF, mestranda em Educação na PUC-Rio e também sou atriz profissional. A arte sempre esteve presente na minha vida porque eu venho de uma família de músicos, meu pai é músico, meu irmão é músico, meus tios, meus primos, mas na minha adolescência eu escolhi também a arte, mas eu fui pro teatro. Em 2011 eu comecei a fazer teatro e aí comecei a trabalhar com uma companhia, mas em 2013 eu precisei pausar um pouquinho os trabalhos com teatro porque eu passei numa faculdade que era quase 400 quilômetros de distância. Ainda continuei fazendo alguns trabalhos quando dava, mas tive que pausar um pouquinho, e assim que eu terminei a graduação em 2017 e voltei para minha cidade natal, eu voltei com o teatro. E aí eu consegui unir essas minhas duas paixões no meu TCC, e é sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho hoje. Na época do meu TCC, eu fiquei em muita dúvida sobre qual tema seguir, porque dentro das grandes áreas das ciências sociais, a que eu mais me identificava era a ciência política. Foi então quando numa aula da disciplina Cultura e Sociedade no Brasil, que o professor era chargista e músico e sempre levava elementos da arte para a aula, me despertou essa vontade de trabalhar a sociologia e também a arte, que já eram duas coisas, né, minhas duas paixões. Então eu decidi trabalhar, sobre esse tema. A sociologia, ela tem um histórico de intermitência. O que é intermitência? Um histórico de idas e vindas dentro do ensino brasileiro. E a partir de 2008, com a lei 11.684/08, ela vai retornar ao ensino de forma obrigatória. Mas com isso ela vai ter uma dificuldade aí, tanto com a formação do seu corpo docente, quanto com recursos didáticos. E aí no primeiro capítulo do meu TCC eu falo mais um pouquinho sobre a sociologia e o ensino, como que ela se dá dentro dessa questão do histórico no ensino escolar no Brasil. É um capítulo bem mais teórico, inclusive o link do meu TCC tá aqui debaixo na descrição desse vídeo, então se você quiser saber na íntegra mais um pouquinho sobre ele, é só você clicar que ele tá aqui disponível. E aí eu falo sobre outras coisas também. Eu falo sobre ambiente escolar, eu falo sobre como os agentes externos acabam influenciando na escola, no currículo, como por exemplo o mercado de trabalho, que tem tornado cada vez mais o currículo engessado e tecnicista, e aí acaba que por tirar um pouco da criticidade do currículo, e essas disciplinas como sociologia, filosofia e arte se tornam até mesmo perigosas. A gente viu em 2016 a reforma do ensino médio do governo Temer, que junto com essas disciplinas a educação física também perderia a sua obrigatoriedade. Essas disciplinas, elas vão ter trajetórias muito parecidas, a sociologia e a arte. Só que o que eu quero pensar é não na trajetória delas no ensino, mas como que elas podem se ajudar e como que a gente pode utilizar a arte e os seus diversos elementos, como o teatro, o circo, a música, filmes, documentários, séries, artes plásticas, pinturas, fotografias, enfim, a sua grande variedade de elementos como recurso didático e como um elemento que pode ajudar no processo de ensino
e aprendizado. Possivelmente você já viu aí análise de músicas, né? É muito comum a gente analisar letras de música ou então analisar imagem, analisar charge. Isso é bem comum dentro do ambiente escolar e até em provas de vestibular, né? Isso costuma ser bem recorrente. E isso é algo que aproxima o aluno daquela disciplina, faz com que ele aprenda aquilo ali de uma forma mais lúdica e até mais atraente e melhora também o desempenho tanto do aluno e mostra também que o professor tem uma preocupação de trazer algo diferenciado, né, para aquela aula. E aí, a imaginação sociológica, ela é um termo do escritor Charles Wright Mills, que vai pensar ali sobre a capacidade e a habilidade que a gente tem de conectar a história e a biografia, de pensar nas questões sociais e individuais. O Wright Mills, ele tem um livro também com o mesmo nome, né, Imaginação Sociológica, e na sociologia é algo que é muito importante, que a gente está sempre tentando buscar essa imaginação sociológica, e através da arte, né, a arte vai ser uma grande aliada à sociologia, na gente poder ter essa capacidade de pensar a biografia, a relação que ela tem com a história, né? E pensar que às vezes algo que parece que é muito individual, que é muito pessoal, tem aí algum fator social, né? Tem algo que é da sociedade que pode influenciar. A arte, ela vai nos ajudar a pensar questões do dia a dia, nos ajudar a pensar aí sobre costumes, regras, sobre coisas que se mantêm na sociedade ou que mudam, né? Processos que podem parecer ser pessoais, mas que podem ser sociais. A gente pode ter também a comparação entre música antiga e música atual, né? No caso. Então a gente pode observar que na música antiga a gente tem um momento histórico presente ali, né? Uma questão da historicidade, de realidades sociais diferentes do que a gente tem na música atual, né? Que já mudou a sociedade, a gente tem novas coisas. Então a música, ela também pode ser um instrumento de construção ou manutenção de ideologias. A gente pode também fazer análise de imagens, como eu citei, né, da charge. A gente pode ter ali objetivamente uma imagem, mas não necessariamente aquilo que a gente vê é o que o autor quer passar, né? Então a gente precisa interpretar aquela imagem. Charge é algo que a gente vê caindo demais em prova de vestibular. Você precisa não só ver aquilo ali, aquela imagem, mas você precisa ler para entender o contexto, entender qual crítica que está sendo passada. E a gente tem também, a nosso favor, as novas tecnologias. E uma que eu queria destacar aqui hoje é o podcast, né? O advento do podcast. O podcast, ele vai ser um programa de áudio sob demanda, que o ouvinte vai escutar a hora que ele quiser. Então, diferentemente das rádios, que você tem um programa que está passando ali ao vivo, o podcast, ele é gravado e você pode ouvir aí a hora que você quiser, e tem vários temas. Você vai ter podcast informativo, jornalístico, de fofoca, enfim, você vai ter uma gama imensa sobre temas que você pode encontrar neste universo. E pensando nisso, pensando nessa nova tecnologia, em atrair um pouco mais os alunos, 2 professores de sociologia, o Cristiano das Neves Bodart e o Roniel Sampaio Silva, eles fizeram o uso dessa ferramenta, eles criaram o Café com Sociologia, esse podcast, e aí escreveram um artigo. O uso do podcast como recurso didático de sociologia, aproximando hábitos, e eles foram inclusive premiados no prêmio Professores do Brasil na categoria Educação Digital articulada ao desenvolvimento do currículo em 2013, e esse podcast, ele confirmou exatamente isso que eu vinha querendo descobrir, né, que a arte, ela pode aproximar o aluno, né? Eles tiveram um resultado muito satisfatório com a relação dos alunos. O podcast melhorou a relação com os alunos, professor e aluno, aluno e disciplina, melhorou também as notas dos alunos, o interesse dos alunos por essa disciplina. Então, assim, confirmou aquilo que eu já vinha buscando. E aí, hoje em dia, o podcast, ele pode ser usado também, né, como uma ferramenta educacional. E o podcast, além da gravação em áudio, você pode utilizar música, poema, efeitos sonoros, né? Então você pode usar e abusar
de recursos artísticos dentro desse novo recurso. E, inclusive, eu já vou deixar minha dica aqui. Enquanto ouvinte, eu tenho o costume de ouvir podcast, e eu escuto um podcast que se chama Aí é Outra História, que são de alunos e ex-alunos da Rural, da unidade de Nova Iguaçu, e eles decidiram fazer um podcast sobre o ensino de história. E eles pegam diversos temas, então músicas, filmes, ou convidam pessoas que falam sobre algum tema para trazer aí informação sobre aquilo e fazer uma relação aí com a historiografia, confirmando que a gente pode sim utilizar a arte, né, a favor do ensino. Então já fica a minha dica aí, eu sou ouvinte desse podcast, gosto muito, e também confirma aquilo que eu estava estudando lá em 2017. Então, a arte, ela vai ser uma grande aliada à educação, não só o ensino da sociologia, e aí eu deixo isso claro porque quando eu comecei o TCC, né, a minha ideia era trabalhar a sociologia em si, porque é a minha disciplina. Só que durante o percurso do TCC, eu vi que seria até injusto eu falar que a arte só pode ajudar a sociologia, porque ela pode ajudar aí diversas disciplinas, ela pode ajudar a educação de um modo geral, e é algo que está muito presente no cenário educacional, né? E não só nas ciências humanas. Eu dei o exemplo da história, eu dei o exemplo da sociologia, mas, por exemplo, as ciências exatas se utilizam muito as paródias com fórmulas. Os professores geralmente fazem aquela paródia para te ajudar ali a gravar aquela forma de matemática, de física. E aí é um recurso artístico, a música sendo utilizada aí para aproximar o aluno daquela disciplina, e muitas vezes você nunca esquece a música. Tem músicas dos meus professores de matemática do ensino fundamental que eu lembro até hoje, e me ajudou lá naquele momento, e até hoje eu lembro da música. Então, assim, o meu objetivo era pensar como que as artes podem ser usadas no ambiente escolar, pensando na sociologia mais no ambiente escolar de uma maneira geral, porque ela pode trabalhar aí as funções cognitivas, sociais, interpretativas, e ajudar esse processo a ser mais rico, mais amplo, mais dinâmico. Só que assim, eu tô falando aqui o que eu acho, mas eu preciso também saber o que os atores estão achando disso. Então, pensando nisso, eu fiz pesquisas de campo, né, com os professores e com os alunos para descobrir o que eles estavam pensando sobre isso, o que eles acham da arte presente no ambiente escolar, se eles conseguem identificar a sociologia. Só que isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima! Mas talvez vocês não sabem... Mas fica aí, calma aí, que eu vou contar tudinho pra vocês. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu me perdi. Cultura e sociedade, né? Um professor que era chargista... Errei o nome da matéria. Quando eu vi que